Que a luz divina abrace seu coração neste instante sagrado, alma querida. Há perguntas que atravessam gerações, sussurradas em corredores de hospitais, murmuradas em velórios silenciosos. Uma delas carrega um peso que poucos ousam pronunciar em voz alta. Será que a alma sente quando o corpo é entregue ao fogo? Será que a dor naquele momento final, quando as chamas tocam o que um dia abrigou tanto amor, tanta história? Se você já perdeu alguém que foi cremado, ou se essa é uma escolha que você considera para si mesmo, esse pensamento pode ter visitado sua mente nas horas mais escuras da madrugada. E não foi à toa que você encontrou este vídeo agora. Porque hoje, com a sabedoria que chegou até nós através de Chico Xavier, você vai descobrir as 3 revelações que mudam completamente o que a maioria das pessoas acredita sobre cremação e consciência. E a segunda revelação pode trazer uma paz ao seu coração que você não sentia há muito tempo. O que Chico Xavier testemunhou através de suas psicografias vai além do que os olhos podem ver. Ele recebeu mensagens diretas de espíritos que passaram pela cremação e que retornaram para contar o que realmente acontece do outro lado. Não são teorias, não são suposições. São relatos de quem viveu a experiência e teve permissão para compartilhar a verdade. Muitos carregam culpa por terem escolhido a cremação para um ente querido. Outros sentem medo de que essa decisão possa ter causado sofrimento. E há aqueles que, ao considerar a cremação para si mesmos, hesitam com o coração apertado. Mas e se eu te dissesse que o que você teme pode ser exatamente o contrário do que realmente acontece? A morte não é o que nos ensinaram. A cremação não é o que imaginamos. E o espírito? O espírito está muito além do alcance do fogo físico. Hoje você vai entender por quê. Fique comigo até o fim, porque cada minuto deste vídeo foi preparado para libertar você de um peso que talvez carregue em silêncio. Antes de começarmos essa jornada de revelação, quero que você faça algo importante. Se você já pensou sobre cremação, se já perdeu alguém que foi cremado, ou se essa dúvida já atravessou seu coração alguma vez, comente agora apenas: eu preciso saber. Essas 3 palavras são uma senha espiritual. Quando você as escreve, está dizendo à sua alma que está pronta para a verdade. E juntos, nessa comunidade de corações despertos, vamos caminhar em direção à luz do entendimento. Agora, respire fundo. Porque o que você vai descobrir hoje pode transformar completamente a forma como você vê a morte, o corpo e a eternidade da alma. A primeira coisa que precisamos compreender é algo que Chico Xavier repetia com uma doçura firme. O corpo não é você. Parece simples, mas essa verdade carrega um poder libertador imenso. Quando olhamos para o corpo físico, vemos anos de história. Cada ruga conta uma história. Cada cicatriz guarda uma memória. Mas tudo isso é apenas a casa temporária onde o espírito habitou durante esta jornada terrena. Chico dizia que confundir o corpo com a alma é como confundir a casa com quem mora nela. Quando uma casa é demolida, quem vivia lá não sente as paredes desmoronando. O morador já saiu, já está em outro lugar. Assim é com a cremação. O fogo não toca a consciência, apenas dissolve o que já foi abandonado. Segundo os ensinamentos transmitidos através de Chico Xavier, quando o espírito desencarnou de verdade, quando o cordão fluídico que o ligava ao corpo foi completamente desfeito, não há mais conexão sensorial com aquela matéria. É como vestir uma roupa durante anos e depois tirá-la. A roupa pode ser lavada, guardada, doada ou até queimada. Mas você que a vestiu não sente nada disso acontecendo com o tecido. A confusão nasce do apego. Muitos espíritos, segundo Chico recebia em suas psicografias, permanecem apegados ao corpo nas primeiras horas ou dias após a morte. Não porque ainda vivem nele,
mas porque ainda acreditam que são ele. É uma ilusão da consciência que ainda não despertou completamente para sua nova realidade. Imagine acordar num quarto que você habitou por anos. Seus olhos ainda buscam a cômoda no lugar de sempre. Sua mão ainda alcança o interruptor onde sempre esteve. Mas de repente você percebe que não está mais naquele quarto. Está em outro lugar. A memória do antigo lar ainda pulsa, mas você não está mais lá. É assim nos primeiros momentos após a morte. Chico explicava que o espírito lúcido, aquele que se preparou espiritualmente durante a vida, que compreendeu a natureza transitória do corpo, esse desperta rapidamente. Para ele, a cremação é apenas um detalhe técnico do plano físico. Ele já voou, já se libertou. O fogo não o alcança, porque ele não está mais na frequência da matéria densa. Mas há espíritos que demoram mais, que resistem, que se agarram à ideia do corpo como última âncora de uma identidade que está se transformando. Esses podem sentir uma perturbação, não uma dor física, mas uma inquietação emocional ao perceberem que aquilo que consideravam seu está sendo transformado. Não é o calor das chamas que incomoda, é o desapego forçado. É a percepção de que não há mais volta, de que aquele capítulo realmente acabou. E para algumas almas isso é difícil, muito difícil. Chico recebia mensagens de espíritos que diziam: eu vi meu corpo sendo cremado e senti como se estivessem apressando minha partida. Mas não foi dor, foi despedida. Há uma diferença profunda entre dor física e dor emocional. A cremação pode acelerar o luto do próprio espírito por seu corpo, mas não causa sofrimento no sentido que tememos. Há também algo importante que os espíritos revelaram a Chico. A cremação pode ser libertadora. Para almas muito apegadas à matéria, para aqueles que em vida se identificavam demais com a aparência, com a juventude, com a força física, a cremação funciona como um ritual de desprendimento. É como se o universo dissesse com firmeza amorosa: você não é isso, você é muito mais. Muitos espíritos evoluídos, segundo Chico, escolhem a cremação exatamente por isso. Sabem que o fogo simbólico queima também as últimas amarras do ego material. É uma purificação que acontece em múltiplas dimensões. No físico, dissolve a matéria. No espiritual, dissolve ilusões. Você já parou para pensar por que tantas tradições espirituais ao redor do mundo usam o fogo como símbolo de transformação? Não é coincidência. O fogo transmuta. Ele não destrói, ele transforma. Pega uma forma e a eleva a outra frequência. As cinzas não são o fim. São apenas outro estado da mesma essência. Chico costumava dizer que o verdadeiro velório acontece no coração dos vivos, não no corpo dos mortos. A alma já seguiu. O que permanece ali, esperando a cremação ou o enterro, é apenas a lembrança física de quem fomos. E essa lembrança pode ser honrada tanto nas chamas quanto na terra. Mas aqui vem algo que muitos não sabem e que é crucial para entender a verdade completa. Chico Xavier alertava sobre o tempo. O timing da cremação importa muito mais do que a cremação em si. E é sobre isso que precisamos falar agora, porque aqui mora uma das revelações mais importantes que você receberá hoje. E falando em revelação, quero que sintamos juntos algo poderoso neste instante. A dúvida sobre a cremação atravessa fronteiras, une corações de norte a sul do nosso país. Agora mesmo, enquanto você me escuta, há milhares de almas por todo o Brasil buscando essa mesma compreensão, esse mesmo alívio. Compartilhe aqui nos comentários de qual cidade e estado você está nos assistindo. Quando vemos cada nome aparecer, São Paulo, Manaus, Curitiba, pequenas cidades do sertão, percebemos que não estamos sozinhos nessa busca. Cada localização é uma luz que se acende no mapa da consciência coletiva. Somos uma família espiritual espalhada,
mas unida pelo amor e pela sede de verdade. Agora que vemos nossa comunidade se formar, vamos seguir compreendendo juntos o que Chico Xavier revelou sobre o momento certo para a cremação. Os espíritos que se comunicaram com Chico foram muito claros sobre um ponto específico. As primeiras horas após a morte são delicadas, extremamente delicadas, não porque o corpo ainda esteja vivo, mas porque o processo de desligamento do espírito pode levar tempo. E esse tempo varia de alma para alma. Imagine um cordão elástico conectando dois pontos. Quando você puxa devagar, ele se estica suavemente. Mas se você corta de repente, há um estalo, há um choque. Assim é com o cordão fluídico que liga o espírito ao corpo. Ele precisa se romper naturalmente, no ritmo próprio de cada alma. Segundo os ensinamentos recebidos por Chico, esse processo pode levar de algumas horas a alguns dias. Em casos raros, até mais. Depende do grau de apego do espírito, do tipo de morte que teve, do nível de consciência espiritual que desenvolveu em vida. Por isso, as tradições espirituais sérias sempre recomendaram esperar. No Espiritismo, através das revelações que chegaram a Chico Xavier, há uma orientação clara: aguardar pelo menos 24 horas. O ideal seriam 72 horas, 3 dias. Esse tempo não é arbitrário, é baseado em observações do plano espiritual. É o período em que a maioria dos espíritos completa o desligamento total do corpo físico. Chico recebia mensagens de espíritos que diziam: fui cremado poucas horas após minha morte. Eu ainda estava confuso, tentando entender o que havia acontecido. Quando senti o calor, o processo me assustou. Não doeu fisicamente, mas me perturbou emocionalmente, porque eu ainda não tinha aceitado que havia morrido. Veja bem, não é que a cremação precoce cause dano irreparável ao espírito, mas ela pode gerar desconforto, confusão, até mesmo um trauma emocional temporário. É como acordar alguém de um sono profundo com um susto. A pessoa vai despertar de qualquer forma, mas o modo como desperta faz diferença na sua experiência inicial. Por outro lado, Chico também recebia mensagens completamente opostas. Espíritos que diziam: eu estava plenamente consciente quando meu corpo foi cremado. Assisti ao processo com serenidade. Até senti gratidão, porque aquilo selou minha libertação. Não havia mais possibilidade de apego. O fogo queimou não apenas o corpo, mas também minhas últimas ilusões sobre ele. A diferença entre esses dois relatos não está na cremação em si, está no estado de consciência do espírito no momento da cremação. Um ainda estava preso, o outro já estava livre. Um ainda se identificava com o corpo, o outro já sabia que era espírito. E aqui entra algo profundo que Chico nos ensinou. A preparação em vida determina a experiência pós-morte. Se durante seus anos na Terra você cultivou o desapego, se compreendeu sua natureza espiritual, se aprendeu que não é esse corpo, mas a consciência que o habita, então a cremação será apenas um ritual externo que não te afetará internamente. Mas se você viveu identificado apenas com a matéria, se toda a sua identidade estava ancorada na aparência física, nos prazeres sensoriais, na juventude do corpo, então o desligamento será mais difícil. E a cremação pode intensificar esse desconforto, especialmente se acontecer cedo demais. Por isso Chico insistia tanto na educação espiritual, não como doutrina religiosa, mas como consciência ampliada. Saber que você é espírito eterno vivendo uma experiência temporária no corpo muda tudo. Muda como você vive e certamente muda como você morre. Há casos, relatados nas psicografias de Chico, de espíritos que pediram especificamente para que seus corpos fossem cremados. Deixaram isso registrado em vida, e quando aconteceu, eles estavam presentes, conscientes,
até auxiliando energeticamente o processo. Para esses, a cremação foi um ato de libertação consciente. Foi escolha, não imposição. Mas há outros que jamais pensaram sobre isso, que morreram de repente. E a família, por diversos motivos, optou pela cremação imediata. Esses espíritos, segundo Chico recebia, sentiam-se apressados, como se não tivessem tido tempo de se despedir internamente daquela forma física que tanto amaram. Não é sobre certo ou errado, é sobre compreensão, é sobre respeito ao processo de cada alma. Se você está decidindo sobre a cremação de um ente querido, ou se está pensando em suas próprias escolhas para o futuro, considere esse tempo de espera. Não por superstição, mas por amor, por respeito ao mistério da transição entre mundos. Chico dizia que algumas almas, especialmente aquelas que morreram em acidentes violentos ou doenças súbitas, podem demorar mais para perceber que morreram. Essas podem vagar em confusão nas primeiras horas. Não estão presas ao corpo no sentido físico, mas estão presas à memória dele. E a cremação muito rápida pode intensificar essa desorientação. Por outro lado, para espíritos já despertados, para aqueles que viveram com consciência espiritual, até mesmo uma cremação imediata não causa problema, porque eles já não estão lá, já ascenderam. O corpo, para eles, é apenas matéria orgânica, cumprindo seu ciclo natural de retorno aos elementos. O importante é entender que não existe uma regra absoluta. Cada caso é único. Mas a orientação geral transmitida pelos espíritos através de Chico Xavier é: se puder, espere. Dê tempo ao espírito para se ajustar. Permita que o processo natural de desligamento se complete. E então, sim, a cremação pode acontecer sem causar perturbação. Se essa verdade está ressoando em sua alma, se você está sentindo que não está sozinho nessa busca por compreensão, deixe seu like agora. Não é apenas um gesto, é uma forma de dizer a outros corações que também buscam: eu encontrei clareza aqui, você também pode. Cada curtida é uma luz que você acende para iluminar o caminho de alguém que ainda caminha no escuro dessas dúvidas. E agora vamos a algo ainda mais profundo, porque há uma dimensão da cremação que vai além do corpo, além do tempo, além até do próprio espírito individual. Há uma dimensão que toca os vivos tanto quanto os mortos. Muitos carregam culpa. Escolheram a cremação para um pai, uma mãe, um filho, e depois ficaram com aquela dúvida corroendo por dentro. Será que fiz a coisa certa? Será que causei sofrimento? Será que aquela alma me culpa por essa decisão? Chico Xavier recebia essas perguntas o tempo todo, e as respostas que vinham do plano espiritual eram sempre cheias de compaixão. Os espíritos diziam: não nos julgue pelas escolhas que fizeram por nossos corpos. Julgue-nos pelo amor que estava no coração de vocês ao decidir. Veja, a intenção importa mais do que o método. Se você escolheu a cremação porque era mais prático, mais barato, mais rápido, sem considerar o aspecto espiritual, talvez tenha faltado amor nessa escolha. Mas se você escolheu com o coração apertado, fazendo o melhor que podia com o conhecimento que tinha, então não há culpa a carregar. Muitas famílias optam pela cremação por necessidade. Questões financeiras, falta de espaço em cemitérios, distância geográfica. E sentem que falharam de alguma forma. Mas os espíritos, através de Chico, nos lembram: o que realmente importa é o amor que você ofereceu enquanto a pessoa estava viva. É a oração que você faz agora. É a memória honrada no coração. O corpo, cremar ou enterrar, é apenas destino da matéria. A alma já voou. E se há amor verdadeiro, se há prece sincera, nenhuma distância separa os mundos. Você pode estar diante de cinzas ou diante de um túmulo. O que conecta vocês não está em nenhum desses lugares.
está na frequência do coração. Chico dizia algo lindo: o verdadeiro sepulcro do amor é o esquecimento. Se você lembra com carinho, se você ora com fé, se você vive honrando o que aquela pessoa te ensinou, então ela está viva em você. E a forma como o corpo dela retornou à terra não muda em nada essa conexão eterna. Há casos de famílias que se dividem por causa dessa decisão. Uns querem cremar, outros querem enterrar. E aquela morte, que deveria unir todos no luto, acaba gerando conflito. Mas quando Chico perguntava aos espíritos sobre isso, a resposta era sempre a mesma: nós não nos importamos, nós já estamos além dessas escolhas. O que nos importa é se vocês se amam, se cuidam uns dos outros, se mantém a paz entre vocês. O ritual físico é para os vivos, não para os mortos. É para você encontrar um caminho de despedida. É para seu coração ter onde colocar a saudade. E se a cremação te oferece paz, se te ajuda a aceitar que tudo é temporário, que até a matéria se dissolve, mas o espírito permanece, então ela cumpriu seu propósito. Agora, tem algo que preciso te dizer, algo que talvez seja a revelação mais libertadora de todas. Chico Xavier recebia mensagens de espíritos que diziam: a cremação me ajudou a evoluir mais rápido. Como assim? Como o fogo pode acelerar a evolução espiritual? Porque a evolução espiritual é, em essência, desapego. É libertar-se das ilusões, é compreender que você não é forma, mas consciência. E a cremação, especialmente quando acontece com consciência espiritual, funciona como um ritual de morte simbólica. O fogo não apenas dissolve o corpo, ele queima as últimas amarras do ego material. Há espíritos que, após a cremação, relataram a Chico: eu vi meu corpo virar cinzas e algo dentro de mim clicou. Percebi com uma clareza cristalina que nunca fui aquilo. Aquela forma que eu tanto protegi, que tanto admirei ou desprezei, nunca fui eu, foi só uma roupa. E agora que a roupa foi completamente desmanchada, eu finalmente posso ver quem realmente sou. Essa percepção é libertadora. Ela corta pela raiz o apego que mantém tantos espíritos presos a planos densos após a morte. Quantos não ficam vagando, apegados à antiga aparência, tentando ainda ser reconhecidos pela forma que tinham? A cremação dissolve essa possibilidade. Força o espírito a se reconhecer além da forma. Claro, isso só funciona assim para espíritos com algum nível de consciência. Para aqueles completamente identificados com a matéria, a cremação pode ser traumática justamente porque arranca violentamente essa ilusão. Mas até nesses casos, segundo Chico, há recuperação, há amparo. Os espíritos superiores acolhem essas almas confusas e as guiam pacientemente para a compreensão. Chico dizia que no plano espiritual há verdadeiros hospitais, casas de recuperação, onde espíritos recém-desencarnados recebem cuidados. Aqueles que passaram por cremação traumática são tratados com especial atenção. Não porque a cremação os feriu fisicamente, isso é impossível, mas porque o choque emocional precisa ser curado com amor e esclarecimento. E sabe o que é mais bonito? Muitas vezes, quem os acolhe são justamente outros espíritos que também passaram pela cremação, mas com consciência. Eles se tornam mentores dizendo: eu sei o que você está sentindo, eu também passei por isso, mas olhe para mim agora, estou em paz, estou livre e você também vai estar. Há uma solidariedade profunda no mundo espiritual, uma fraternidade que transcende as diferenças de como cada um morreu ou como cada corpo retornou aos elementos. Todos estão lá para aprender, todos estão lá para evoluir, e a cremação, longe de ser um obstáculo, pode ser um catalisador. Chico recebia mensagens lindas de espíritos que diziam: agradeço a quem escolheu a cremação para mim. No início, fiquei assustado, mas agora vejo que foi uma bênção. Me forçou a olhar para dentro, me ensinou que sou eterno, não essa forma passageira.
a cremação queimou mais do que meu corpo, queimou meu orgulho, minha vaidade, meus últimos apegos terrenos. Isso não significa que a cremação seja superior ao enterro. Cada um tem seu simbolismo. O enterro permite que o corpo retorne lentamente à terra, nutrindo-a. Há beleza nisso também. Há respeito ao ciclo natural. E para muitas culturas e espíritos, esse retorno gradual é importante. Mas a cremação tem sua própria beleza, tem sua própria sabedoria. É o fogo da transformação. É a alquimia espiritual acontecendo no plano físico. É a compreensão visceral de que tudo que tem forma se dissolve, mas o que é eterno permanece intocado. Neste momento, enquanto você sente essa verdade ressoando em seu peito, pense em alguém que está passando pela mesma dúvida, pelo mesmo medo, pela mesma busca de compreensão. Talvez alguém que acabou de perder um ente querido cremado e está consumido pela culpa. Ou alguém que precisa tomar essa decisão e não sabe o que fazer. Compartilhe este vídeo com essa pessoa. Não como informação qualquer, mas como ato de amor. É sobre estender a mão na escuridão. É sobre ser instrumento de paz. Quando você compartilha, está dizendo a alguém: você não está sozinho nessa dor. Eu me importo. E há respostas que podem trazer alívio ao seu coração. Seja esse mensageiro de luz agora. Agora vamos ao que talvez seja o mais importante de tudo. Porque até aqui falamos sobre o corpo, sobre o espírito, sobre o tempo, sobre a consciência. Mas há uma pergunta que ainda pulsa no fundo do coração. E agora? O que fazer com essa informação? Como viver com essa compreensão? Se você está decidindo sobre a cremação de alguém que ama, Chico Xavier diria: escolha com amor, não com pressa. Se possível, aguarde as 72 horas. Não por superstição, mas por respeito ao mistério da transição. Ore durante esses dias. Converse mentalmente com a alma que partiu. Peça que mentores espirituais a amparem. Isso faz mais diferença do que você imagina. Se você já escolheu a cremação para alguém e agora sente culpa, ouça. Liberte-se desse peso. A alma que partiu não te culpa. Ela compreende que você fez o melhor que podia com o conhecimento que tinha. O que ela precisa agora não é seu remorso, mas sua oração. Não sua culpa, mas seu amor. Transforme essa angústia em prece. É isso que verdadeiramente a ajuda. Se você está pensando em suas próprias escolhas para o futuro, considere o que ressoa com sua alma. Não há escolha certa ou errada. Há escolha alinhada com sua compreensão espiritual. Se a cremação te parece libertadora, se simboliza para você o desapego da matéria, então talvez seja seu caminho. Se o enterro te traz mais paz, se conecta com sua cultura e suas crenças, então honre isso. O importante é que essa decisão seja consciente, que venha de um lugar de compreensão, não de medo. Chico dizia que o medo é sempre mau conselheiro. Ele turva a visão, ele aprisiona. Mas o amor esclarece, o amor liberta. E seja qual for sua escolha, se vem do amor, estará certa. Há algo mais que Chico nos ensinou e que precisa ser dito. A cremação não impede comunicação. Muitos temem que, sem um corpo para velar, sem um túmulo para visitar, perderão a conexão com quem partiu. Mas isso é ilusão. A conexão nunca esteve no corpo, nunca esteve no túmulo, sempre esteve no coração. Você pode conversar com quem ama, não importa onde as cinzas estejam. Pode sentir a presença, não importa se há ou não há um lugar físico para visitar. A saudade é a ponte, a oração é o chamado, e o amor é a resposta que sempre chega, de um jeito ou de outro. Chico recebia mensagens belíssimas de espíritos cremados dizendo: não chorem diante das cinzas, eu não estou ali, estou aqui ao lado de vocês, quando pensam em mim com amor. Estou nos sonhos que compartilhamos, estou nas memórias que nutrem.
Estou na paz que finalmente encontrei e que desejo que vocês também encontrem. As cinzas são apenas cinzas, assim como o corpo no túmulo é apenas matéria retornando à terra. O que é real, o que é eterno, está além de qualquer forma física. Está na dimensão do espírito, e lá nessa dimensão invisível, mas tão real quanto a que você habita agora, o amor nunca morre, nunca se dissolve, nunca se perde. Por isso, se você carrega dor por causa de uma cremação, se carrega dúvida, se carrega culpa, deixe ir agora. Não serve a você, não serve a quem partiu. O que serve é o amor transformado em luz, é a memória honrada, é a vida vivida com mais consciência, porque você aprendeu através da morte o que é verdadeiramente eterno. Chico Xavier viveu toda a sua vida como ponte entre mundos, não para provar a sobrevivência da alma, isso a alma já sabe, mas para consolar os corações que ficam. Para dizer, eles estão bem, eles continuam, eles amam vocês, e não importa o que aconteceu com o corpo, o que importa é o que acontece com o amor. E o amor nunca acaba. Se essa mensagem encontrou você no momento certo, se sua alma estava buscando essa compreensão há tempos, não foi acaso. Você está pronto para despertar. Você está pronto para compreender que a vida é muito mais do que este corpo, muito mais do que esta jornada terrena. Inscreva-se neste canal e ative as notificações. Não para acumular conhecimento, mas para continuar essa jornada de despertar. Cada vídeo que chega até você é uma peça do quebra-cabeça que sua alma está montando. É uma resposta que você pediu, talvez sem saber que estava pedindo. Faça parte dessa família de corações despertos, de almas que buscam a verdade além das aparências. O que aprendemos hoje transcende a questão da cremação. Aprendemos sobre desapego, sobre consciência, sobre a natureza eterna do espírito. Aprendemos que não importa como o corpo retorna aos elementos, o que importa é como a alma retorna à luz. E essa jornada de retorno não depende de fogo ou de terra, depende de amor, de compreensão, de perdão. Se você perdeu alguém que foi cremado, saiba que essa alma está em paz, ou caminhando para a paz, e suas orações são o manto que a aquece nessa jornada. Se você vai decidir sobre cremação, escolha com o coração tranquilo. Não há erro quando há amor. Se você está pensando em seu próprio futuro, faça escolhas conscientes. Viva de tal forma que quando chegar sua hora, não importará o que acontecerá com seu corpo, porque você saberá profundamente que você não é esse corpo. Gratidão por ter caminhado até aqui comigo, alma querida. Por ter tido a coragem de enfrentar essas perguntas difíceis. Por ter aberto seu coração para compreensões que muitos evitam. Você não está sozinho nessa jornada. Nunca esteve. Aqueles que partiram continuam perto, em outra frequência. E a cremação, longe de separá-los de você, pode ter sido o ritual que os libertou para estar ainda mais presentes, só que de forma invisível. Escreva nos comentários: eu escolho a luz. Essas 4 palavras selam sua intenção de viver com consciência, de amar sem apego, de compreender que a morte não é fim, mas transformação. Quando você escreve isso, está dizendo à sua alma e ao universo: estou pronto para viver além do medo. Que a paz do Cristo envolva seu coração. Que os espíritos amigos te amparem nas horas de dúvida. Que a luz de Chico Xavier, que foi farol para tantos, continue iluminando seu caminho. E lembre-se sempre: você é espírito eterno, vivendo uma experiência temporária. O corpo é passageiro. A consciência é eterna. O amor nunca morre. E quando a saudade apertar, quando a dúvida voltar, volte a este vídeo. Releia estas palavras. Porque elas não vêm de mim, mas de uma sabedoria maior que atravessa gerações.
Vem de Chico Xavier, que dedicou sua vida a consolar corações e esclarecer mentes. Vem dos espíritos que retornaram para dizer: nós estamos bem, vocês também vão estar. Tudo é temporário, exceto o amor. Até nosso próximo encontro, que sua alma siga em luz. Que seu coração encontre paz. Que suas escolhas sejam guiadas pela sabedoria, não pelo medo. E que você viva cada dia como o Espírito eterno que realmente é, habitando temporariamente este corpo, mas nunca limitado por ele. A vida continua, sempre, e o amor é a única coisa que nem o fogo pode queimar.